A Posologia da urinoterapia. Uma das questões mais frequentes daqueles que descobrem a urinoterapia é: que quantidade devo tomar por dia? Uma colher de sopa, meio copo, um copo, 2 copos ou mais? Essas perguntas mostram que eles consideram a urinoterapia um medicamento como os outros. Eles permanecem na crença de que o médico tem de escolher a posologia do remédio, que prescreve a seu paciente, e que este tem apenas de obedecer rigorosamente às instruções de alguém que, afinal, é quem entende do assunto. Não, a urinoterapia não é um medicamento como os outros. Ele foge ao sistema médico. Certos médicos ou terapeutas gostariam de se apropriar da urinoterapia, fazer dela uma terapêutica que lhes pertencesse. Gostariam de administrar as indicações e contraindicações, a posologia e o acompanhamento. Em uma palavra, persuadir o paciente de que ele não tem condições de se virar sozinho, sem a tutela de um especialista. Mas a urinoterapia, por sua natureza, não é um medicamento que se ingere maquinalmente, obedecendo às ordens do médico. A urinoterapia é, antes de tudo, um diálogo com seu próprio corpo, um ritual de saúde, uma cerimônia de maravilhamento diante das forças de autocura do organismo humano. É preciso começar por quantidades bem pequenas para suavizar esse encontro, essa nova conversa. Assim, começaremos por um meio copo de urina da manhã. Se a repulsa for muito forte, a aversão muito intensa, vamos optar por passar primeiro um pouco de urina nos pés, mãos, rosto ou cabelos. A maior parte das vezes, essas práticas dão uma sensação de relaxamento e bem-estar. Quando passamos a urina na pele, absorvemos a informação que ela contém, e os efeitos benéficos quase sempre são instantâneos. Após alguns minutos, deve-se enxaguar com água quente, sabão neutro ou ácido, para aqueles que têm medo de cheirar mal e sem sabão, no caso dos mais corajosos. De fato, na maior parte das vezes, a água é suficiente para eliminar qualquer odor de urina da pele. Quando o corpo foi desintoxicado, a lavagem com água torna-se inútil. A urina de uma pessoa sadia não exala nenhum cheiro desagradável. Se o gosto da primeira urina da manhã é muito forte, pode-se beber a segunda e a terceira. Ela deve ser apreciada fazendo-a circular na boca, como fazem os degustadores de vinho. Se a pessoa ainda não se sente capaz de engolir, deve cuspir a urina que foi colocada na boca e recomeçar a operação. O simples contato da urina com a mucosa bucal e a língua já vai desencadear uma série de reações físicas e psíquicas que é extremamente interessante observar. Quando se sentir preparado, engula alguns goles de Amaroli e observe suas sensações e reações psicológicas. Como você acaba de quebrar um tabu, de passar por cima da barreira da aversão que seus pais instauraram em seu inconsciente, emoções intensas ou sintomas provocados por essas emoções podem sobrevir. Algumas pessoas de repente têm um ataque de ansiedade, repugnância ou aversão. Outras se sentem culpadas, outras ainda vêm surgir espasmos ou dores que são a somatização de seu medo inconsciente de ter desobedecido. Seja o que for que você sinta, não se preocupe de maneira alguma, pois você não corre
nenhum risco. Ao contrário dos medicamentos químicos que podem gerar reações alérgicas graves, por vezes até mortais, a urina é absolutamente inócua. Nos dias seguintes, faça o mesmo bebendo meio copo de Amaroli. Quando você sentir que tudo está indo bem, aumente a dose para 1 copo por dia. Não se esqueça de tomar as medidas relativas à melhora de seus hábitos alimentares e do controle de sua saúde. Depois de algumas semanas, você poderá tomar 3 ou 4 copos de Amaroli por dia ou até mesmo a totalidade da urina que produzir. Por que proceder assim por patamares progressivos? Simplesmente para permitir que seu corpo se adapte a esse poderoso remédio. Se você ingerir uma dose muito forte de urina, isso não vai lhe fazer mal. Mas as reações de eliminação desencadeadas pela urinoterapia podem ser intensas e desagradáveis em algumas pessoas. Pode-se dizer que o único perigo da urinoterapia está na sua potência. Se o seu corpo está muito intoxicado e de repente recebe um grande afluxo de enzimas, vitaminas, substâncias biológicas vitais e todas as forças eletromagnéticas que a urina contém, ele corre o risco de rapidamente colocar mão à obra, no sentido de eliminar todas as toxinas que estocou, quando não tinha mais condições de expulsá-las. A crise de limpeza será excelente para sua saúde, mas talvez um pouco desagradável no que se refere aos sintomas que você irá sentir. Febre, diarreia, erupção cutânea, resfriado, tosse ou dores serão benéficas, mas farão você sofrer. Você pode pensar que se trata de novas doenças, quando na verdade seu corpo está eliminando antigas afecções que foram bruscamente interrompidas por medicamentos químicos em diversos momentos de sua existência. Portanto, é melhor ir devagar, a fim de evitar esses fenômenos. Com um pouco de treino, você irá perceber qual é a quantidade de Amaroli de que seu corpo necessita. Alguns dias, ele lhe pedirá para beber vários copos, em outros, você não receberá nenhum apelo nesse sentido. Para alguns, beber toda a urina produzida provoca um efeito diurético tão intenso que eles se veem obrigados a ir ao banheiro a todo instante. Portanto, convém aprender a encontrar a dose compatível com sua vida cotidiana. Você aprenderá a se deixar guiar pelo seu médico interior, e sua posologia mudará a cada dia em função de seu estado de saúde. Esse é o objetivo a atingir. É preferível saber estar atento àquilo que lhe propõe a sua sabedoria biológica do que tomar Amaroli de maneira mecânica, como uma prescrição médica que você executa, feito um carneirinho dócil que perdeu toda a sua autonomia e submete-se cegamente aos castigos estereotipados. A urinoterapia é uma aventura diária, uma caminhada contínua em busca de mais saúde e consciência. Querer comparar essa prática com um medicamento clássico é um grave erro. Se você quer engolir pílulas para em seguida censurar seu médico pela ineficácia delas e por seus efeitos colaterais, a urinoterapia não é para você. Se você quer continuar a recusar qualquer responsabilidade sobre o que lhe acontece, a urinoterapia não é para você. Se você gosta de se queixar da doença e do sofrimento, a urinoterapia não é para você. Se suas distrações consistem em consultar médicos, seguir tratamentos, sofrer operações e contribuir para agravar o problema da seguridade social, a urinoterapia não é para você. Se você acredita tenazmente que sua doença é hereditária ou incurável, se a suporta como um fato inelutável, a urinoterapia não é para você. Se você acredita que seus pais sabiam tudo
que o Papa e os médicos são infalíveis, a urinoterapia não é para você. Se você defende o ponto de vista dos cientistas porque emocionalmente tem medo de ir contra as ideias deles, a urinoterapia não é para você. Se você não está pronto a renunciar a todas as vantagens indiretas que a sua doença lhe proporciona, a urinoterapia não é para você. Se você está resignado, se renunciou a qualquer esperança de mudança, se riscou a palavra entusiasmo do seu vocabulário, a urinoterapia não é para você. Se você está desiludido, se é amargo, desde o início, tem certeza de que não há nada a fazer, a urinoterapia não é para você. Mas se pelo contrário, você tem vontade de viver, de mudar, de recuperar sua saúde, sua vitalidade, sua juventude, a urinoterapia é para você. Se você quer tomar sua vida nas mãos e criar um futuro radiante, a urinoterapia é para você. Se sua curiosidade o leva a ousar abandonar os caminhos batidos do conformismo, a urinoterapia é para você. Se você quer fazer novas experiências, reencontrar seu instinto e sua alegria de viver, a urinoterapia é para você. Se você quer ver as forças de autocura trabalhando em seu corpo, a urinoterapia é para você. Se você quer recuperar sua soberania e assumir a responsabilidade pela sua vida, a urinoterapia é para você. Se você quer abrir as asas da sua vida espiritual para voar no céu da criatividade e da liberdade, a urinoterapia é para você. Uma vez familiarizado com a ingestão da urina pela boca, você poderá descobrir todos os seus outros usos. O banho de olhos, instilação nasal, lavagem intestinal, gotas para os ouvidos, ducha vaginal, compressas, etc. Banhos de olhos. Encha um copo de urina com um pouco de água. Essa diluição é aconselhada para evitar a sensação de queimação que pode surgir às vezes com a urina pura. Coloque a borda do copo sob o olho e abra-o, deixando-o em contato com a urina. Fique assim por 2 ou 3 minutos e repita 2 a 3 vezes ao dia, ou até mais em caso de infecção ocular aguda. Instilação nasal. Aspire a urina pelo nariz com uma narina e depois com a outra. Esse procedimento é excelente para eliminar dos seios e fossas nasais as mucosidades que podem se acumular neles. Deve ser feita uma sequência de 3 vezes, que pode ser realizada 1 ou 2 vezes ao dia, sobretudo em caso de gripe ou sinusite. Lavagem intestinal. Acrescente um copo de urina à água da lavagem intestinal, contida na bolsa adequada, de acordo com a técnica descrita no livro Higiene Intestinal, Madras Editora. A alantoína, presente na urina, é um notável agente cicatrizante, de grande eficácia nas patologias inflamatórias do cólon, como colites, diverticulites e retocolites, úlcero-hemorrágicas. Essas lavagens devem ser feitas 1 a 2 vezes por semana. Em caso de afecção intestinal aguda, pode-se realizar várias lavagens por dia. A prática de lavagens intestinais com Amarole é útil em casos de constipação, como de diarreia. Uma das vantagens da lavagem intestinal com Amarole é permitir uma reabsorção dos hormônios, enzimas e substâncias biológicas vivas contidas na urina pela mucosa intestinal, como Krum relata em seu livro anteriormente citado. Quantos problemas de saúde poderiam ser evitados se essa técnica fosse mais bem conhecida pelas famílias? Quando surgem pequenos problemas de saúde, em vez de sair correndo atrás dos remédios de farmácia. Lembremos
que a maior parte das doenças nascem de um cólon desequilibrado, como afirmam há milênios todas as escolas de naturopatia. Quando um dos discípulos de Buda perguntou-lhe o que era um sábio, ele respondeu: é alguém cujo intestino grosso se esvazia bem. Preocupar-se com uma boa higiene intestinal é um dos primeiros passos para a saúde. O uso da urina na boca, de maneira regular, tem um efeito de equilíbrio sobre o tubo digestivo e torna muito menos frequente a necessidade de recorrer às lavagens intestinais. Orelhas. Com conta-gotas, pingue algumas gotas de urina fresca no conduto auricular. Essa técnica é útil em caso de dores, excesso de cera, otites, problemas de audição. A instilação deve ser feita 2 ou 3 vezes ao dia. Duchas vaginais. Coloca-se a urina misturada a uma igual quantidade de água num recipiente idêntico àquele utilizado para as lavagens intestinais. A água deve escoar para o interior da vagina, por meio de um dispositivo adequado. Excelente para flores brancas, leucorreia e infecções como tricomoniase ou candidíase, displasias e outros problemas do colo uterino. Essas duchas vaginais devem ser feitas de 1 a 2 vezes por semana, ou até várias vezes ao dia em caso de infecção aguda. As indicações do tratamento são apenas sugestões. Deixe-se guiar pelo seu médico interior para saber o que lhe convém. Gargarejos. Os gargarejos constituem um meio muito simples de deixar que a informação da urina seja passada para o corpo inteiro. Injeções subcutâneas e intramusculares. Essa técnica é praticada por muitos médicos no mundo inteiro, com excelentes resultados. Ver os estudos científicos descritos mais adiante. Compressas. Embeba um pouco de gaze ou de tecido com urina e coloque na região dolorosa ou doente. Acrescente algumas gotas de urina mais ou menos a cada meia hora, para que a compressa permaneça úmida. Essa técnica é útil para dores, edemas, entorses, erupções cutâneas e queimaduras. Nesse último caso, a urina revela-se de uma eficácia excepcional. Nenhum produto farmacêutico pode se igualar a ela. Com frequência, até mesmo a dor das queimaduras desaparece em alguns segundos e a cicatrização, mesmo em casos de queimaduras graves, dá-se em 2 ou 3 dias, sem deixar nenhuma marca. Se você deseja uma prova da impressionante eficácia terapêutica da urina, eis aí uma área particularmente fácil de observar e na qual os resultados são espetaculares. Shampoos, sabonetes e produtos cosméticos. Para serem estocados nas prateleiras das farmácias e supermercados, os produtos cosméticos precisam ser estabilizados, de modo a não se alterar. Na maior parte das vezes, essa estabilização é conseguida por meio de elementos químicos ou físicos: calor, frio, radioatividade. Todos esses processos imobilizam a vida molecular e, infelizmente, desvitalizam os produtos que a eles são submetidos. Quase vivas que os compõem estão quietas e mortas. O consumidor só compra cadáveres. Apesar das imagens da natureza que enfeitam as embalagens, essas mercadorias não passam de pálidos reflexos do produto vivo oriundo da farmácia do bom Deus. A publicidade tenta inutilmente exaltar as qualidades dos produtos do creme X, do sabonete Y ou do shampoo Z, enriquecidos com vitaminas naturais, ou compostos de bioestimulinas e de microenzimas ativas, ou ainda
dizendo que são os únicos que contêm bioflavonoides, superenzimáticos e extratos placentários. Muitos nomes sofisticados que não conseguem esconder uma verdade: a de que nada se iguala à natureza. O sinal que identifica os produtos vivos é que eles se transformam constantemente. Uma maçã, uma flor, um cogumelo secam ou apodrecem. Eles não são estabilizados, homogeneizados, coloridos, normalizados. Assim sendo, o melhor é utilizar para sua beleza o que a natureza lhe oferece. Tome como regra básica a de nunca passar em sua pele algo que você não colocasse em sua boca ou em seu estômago. Você não apenas vai fazer muita economia, como encontrará prazer em descobrir os efeitos benéficos do abacate como creme facial para o dia, das rodelas de pepino para acabar com as olheiras, das algas para o banho e outros tesouros dos métodos naturais de saúde. E você poderá fazer interessantes comparações com a urinoterapia, que, segundo a experiência de milhões de pessoas, é a campeã das campeãs no campo da cosmética. É preciso ter em mente que as primeiras vezes que você utilizar urinoterapia na pele, terá uma sensação de ressecamento em comparação com os cremes gordurosos que utilizava antes e que deixam uma camada brilhante sobre a epiderme. Mas pouco a pouco sua pele irá se habituar à urina e você irá se impressionar com sua maciez e sua textura de veludo.